Boa tarde, crianças! Hoje a nossa videoaula vai ser do livro didático, página 33, na entrevista. Nós já vimos um pouco sobre essa matéria, mas nós vamos retomar essas páginas que nós ainda não fizemos. Observe essa imagem. Estão vendo? Um menino indígena. Caso você se encontrasse com essa criança, o que você gostaria de perguntar a ela? Antes de registrar as perguntas, converse com a turma. Então, você pode conversar com a mamãe ou o papai sobre o que você já sabe a respeito da cultura e modo de vida dos indígenas. Onde eles vivem? Eles frequentam a escola? Quais brincadeiras gostam de realizar? Então, você vai conversar com a mamãe e o papai a respeito disso. E aqui em cima nós temos um QR Code, que é uma brincadeira super legal que chama Arranca Mandioca. É super legal se vocês quiserem fazer, filmar e enviar depois para mim no WhatsApp. Será muito legal. Em seguida, na página 34, vocês vão registrar duas perguntas que vocês gostariam de fazer para aquela criança da foto, para o menino indígena. Lembre-se de escrever o seu nome antes da pergunta, para indicar que é você que está perguntando. Na número 3, leia a lista e marque um X nos itens que você cumpriu ao escrever as perguntas. Então, você vai olhar aqui, ó. Escreveu o seu nome antes da pergunta? Sim ou não? Usou o espaçamento adequado entre as palavras? O espaçamento é aquele espacinho que fica para separar uma palavra da outra, para a gente não escrever tudo grudadinho, tudo juntinho. Usou o ponto de interrogação no final das perguntas? Então, interrogação é quando a gente usa para fazer uma pergunta, é um sinalzinho. Direcionou suas perguntas à criança da foto? Então, você vai responder aqui. Na página 35, nós vamos voltar na questão da pontuação. No ponto final, no ponto de interrogação e na exclamação. Qual sinal de pontuação sempre aparece nas perguntas das entrevistas? Então, quando a gente quer fazer uma pergunta, qual que é o sinal que a gente usa? Questão 2. Leia em voz alta as frases a seguir, prestando atenção aos sinais de pontuação que aparecem em cada uma. Então, aqui eu tenho o QR Code e nele tem o sonzinho de cada uma dessas perguntas com a entonação correta. Então, escute aqui primeiro para depois você responder, certo? Ao ler essas frases em voz alta, letra A, o que muda em cada uma delas? Letra B, você deu a entonação às frases na mesma maneira? Por quê? Na questão 3, leia as frases abaixo e complete com o sinal de pontuação adequado. Como é seu nome? Então, eu tenho que colocar um sinalzinho aqui. Qual será que é ele? Eu gosto de nadar. Que lindo esse peixe! E na questão 4, você vai ligar o sinal de pontuação ao seu significado. Então, qual que indica emoção, surpresa ou alegria? Qual que sinaliza uma pergunta? E qual que indica que a frase terminou? Na página 36, com a ajuda de familiares ou responsáveis, pesquise em livros, revistas e sites 5 palavras indígenas que nomeiam animais e anote-as. Na número 2, vocês vão escrever o nome dos animais apresentados. Então, você vai escrever baleia, escrever o nome deles. Na questão 3, quais animais da atividade anterior são encontrados na floresta? E aqui nós temos uma foto legenda, que é sobre o orangotango. Na página 37, que animal está sendo retratado na fotografia? A gente volta aqui no orangotango. Por que
foi apresentada uma foto desse animal? Então, vamos ler para a gente encontrar a resposta. Qual é o nome do bebê orangotango? Quem visitou o zoológico de Singapura? Quantos bebês do orangotangos já nasceram no zoológico de Singapura? Sem ler o texto, você saberia que a mãe Anita alimenta o bebê Kanza durante a visita da imprensa? Por quê? Que outro texto poderia ser escrito para explicar a foto da mamãe e do bebê orangotango? O texto que você leu acompanha a foto dos orangotangos, é chamado de fotolegenda. Lembra que nós já vimos sobre fotolegenda? Então, aqui eu tenho a foto e aqui eu tenho a legenda. Tá me explicando sobre o que está falando sobre o orangotango. Então, a gente tem que ler esse pedacinho para poder responder aqui, certo? E na página 38, vocês vão ligar as fotolegendas às imagens. Então, eu tenho uma imagem de uma vaca e tenho a imagem do elefante, aqui, ó. Então, você vai ligar de acordo com a fotolegenda dela. Número 2. Como você descobriu que fotolegenda correspondia a cada imagem? Então, você vai olhar por quê, como você conseguiu descobrir. E na questão 3, que outra fotolegenda poderia noticiar essa foto? Você vai ver a fotolegenda e ver qual das duas respostas vai dar certo. Em seguida, nós vamos lá para o livro de atividades, na página 22. Lá no nosso material de apoio, nós temos na página 1, aqui embaixo, sinais de interrogação, de exclamação e ponto final. Vocês vão recortar e colar aqui onde indica emoção, surpresa, admiração, susto. Qual ponto será que a gente vai colar aqui? E aqui, usado para indicar uma pergunta, a gente vai colar aqui. E nesse de baixo, o que indica que a frase terminou. Complete as frases com a pontuação adequada. Como foi sua infância? Aí você vai colocar o pontinho que significa, né? O pontinho correto. Que quadro bonito! Meu nome é João. Quantos anos você tem? E na página 23, ordene as palavras para formar frases e coloque o sinal de pontuação adequado. Então, você vai olhar aqui que está tudo embaralhado as palavrinhas. Você vai desembaralhar elas para conseguir formar a frase. Então, você desembaralha e escreve aqui a frase correta. Entrevista. E se fosse você, quem fizesse as perguntas a Ziraldo? Que perguntas faria? Lembra do Ziraldo que criou o menino maluquinho? Escreva uma pergunta a respeito da vida de Ziraldo. Agora, registre uma pergunta sobre o personagem menino maluquinho. O que Ziraldo responderia? Escolha uma das perguntas que você formulou e invente uma resposta para ela. Então, aqui você vai fazer a pergunta e imaginar qual seria a resposta do Ziraldo e responder. Um grande beijo!